Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Desespero, angústia, aflição, parece como ondas que nos afogam por determinados momentos. Mas na palavra de Deus tem um recadinho para você. No Salmo 42, o salmista está lutando com as suas emoções e a fé. Ele primeiro briga com as suas emoções e ele diz no versículo 5: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. É uma briga interior. Ele está, como ele diz aqui, ele está abatido. Mas ele está falando: ei, minha alma, escuta bem, Deus continua sendo fiel. Ele continua sendo Deus. Depois, ele fica em desalento novamente, em grande desespero. E olha o que ele diz. Ele diz no versículo 7, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aí ele está tão desesperado que ele já começa a falar que é Deus que está mandando tudo isso contra ele. Ele não vê, porque os nossos problemas, eles podem ter várias fontes. Ele pode ter a fonte de um erro nosso. É uma atitude errada que você teve e você está vivendo consequências. Pode ser o inferno provocando para você realmente ficar desesperado, ficar fraco na fé, se afastar de Deus. Como o salmista aqui, ele ama Deus, mas agora ele já está falando: foi o Senhor que mandou tudo isso para mim, o Senhor não me ama. Ele está desse jeito. Graças a Deus, ele não vai acabar o salmo dessa forma. Mas, e a terceira fonte é Deus, sim, Ele permite. Ele permite que algumas coisas, porque Ele está no controle de tudo. E tudo aquilo que Ele permite é porque Ele vai te dar força para você superar. E porque Ele permite? Para a gente ficar mais forte, para Ele poder trabalhar na vida da gente. Então, seja qual for a fonte, o teu problema, Deus está aí para socorrer a gente. Ele socorreu Pedro quando ele começou a afundar, depois de ter dado alguns passos sobre as águas. E quando ele gritou: salva-me, Senhor, o que é que Jesus fez? Estendeu a mão. Não só estendeu a mão, mas Pedro teve a experiência de voltar andando sobre as águas com Jesus, ainda com o vento, ainda com as ondas. Ele não andou, não sei qual é a imagem que você tem na sua mente. Quando ele tirou Pedro das águas, se você na sua imagem ele estava andando como que num tapete, as águas totalmente calmas. Não, está escrito que ele andou com Jesus sobre as águas, entrou no barco, só então, depois de entrar no barco, que Jesus disse para o vento aquietar, para as ondas baixarem. Isso significa que ele andou com Jesus com o vento soprando e com as ondas vindo sobre ele. Ele teve essa experiência de que andar com Jesus no meio da tempestade é não ser destruído. Pode ficar molhado, mas destruído não. E eu gostaria de ler o Salmo 102, porque o salmista, no Salmo 102, aliás, está escrito oração do aflito, o subtítulo. Bem, a gente consegue ver que ele está vivendo um momento de extrema aflição, extrema angústia, momento em que ele está sentindo a fúria das ondas cobrirem a sua vida. E ele faz um clamor, ele começa com um clamor. Versículo 1: Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa. Bom, ele faz esse pedido para Deus. Em seguida, aqui ele parece espiritual, não parece? Ah, sabe aquele dia que você começa com louvor, com adoração, mesmo vivendo problemas, aí você ora confiante, mas na metade do dia você recebe mais notícias, é como mais ondas viessem contra a sua vida, aí você começa a se afogar. Foi isso que aconteceu com este aflito, porque é a oração do aflito, esse salmista. E ele começa a dizer no versículo
4, olha como ele já mudou. No versículo 1 e 2, a gente vê que a fé dele está lá em cima. Deus, ouve a minha oração. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu confio em Ti. Agora, olha como ele fica no versículo 4. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Como que ele está? Aqui ele diz que ele não dorme. Ele diz mais, ele diz que o coração dele secou. Como é que o coração da gente seca? Quando acaba a alegria, quando acaba a fé, quando acaba a esperança, quando você não encontra nada que traga força para você. Você só tem emoções que estão drenando tudo que você tem de bom. A tristeza, a angústia, o desespero, o medo. Tudo isso está drenando, está secando teu coração. E aí ele que estava orando com fé, começou orando com fé, aqui ele já está se afogando nas ondas dos problemas. Ele está afetando meu corpo. Eu não durmo, eu não como, eu estou seco, o meu coração está seco, eu estou sozinho, ninguém liga para mim. Você viu o que ele falou? Estou sozinho, estou solitário. Ninguém se importa com o que eu estou vivendo. Ele está engolindo muita água aqui. E ele ainda diz no versículo, a razão de se encontrar dessa forma. No versículo 8, mostra como ele está agredido, ofendido. Ele diz, os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e as lágrimas se misturam com a bebida. Aqui o salmista está falando a razão. Ele está dizendo, eu estou ofendido, pessoas estão me magoando. Como eu disse, os seus problemas não se resumem a isso. O dele era esse. O seu pode ser uma enfermidade, um problema familiar. O seu pode ser um problema financeiro. Mas o do salmista, ele estava vivendo um momento de injustiça, um momento em que ele estava sangrando, o coração dele estava sangrando. Essas pessoas que o estavam ofendendo, você já reparou que quem você não conhece não dói tanto, mas as pessoas mais próximas, essas doem muito. E é isso que o salmista estava vivendo, uma dor da ferida de quem ele amava, de quem ele um dia considerou amigo, familiar. Bom, ele está com aquelas ondas todas vindo sobre ele. Mas é nesse meio de naufrágio, desespero, que você encontra a graça e o amor de Deus. E o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Olhar para o alto. Teve um momento que eu gostaria de contar um testemunho para você. Eu morava em Campo Grande e eu recebi um diagnóstico e morando longe da minha família, e o médico ele foi muito frio. Ele lida com isso todos os dias. Então ele falou, eu falei para ele, me diz, aliás, na verdade, ele só me disse que eu estava com necrose na pele e que ele não tinha um diagnóstico, ele não sabia qual era a razão, naquele local, no tornozelo. E quando ele disse que ele não tinha um diagnóstico fechado e que ele não tinha mais o que fazer, que ele já tinha feito infiltrações, medicações, que ele já tinha feito tudo, em outras palavras ele está falando agora é perder a perna, pelo menos perder do tornozelo para baixo, eu entrei em desespero. Não adianta eu te contar, eu saí cheia de fé, não. Eu saí abalada de lá porque ele é um médico. E eu sentei numa praça, o consultório era no centro de Campo Grande, sentei numa praça, coisa que eu que sou assim tremendamente tímida, espontaneamente eu não faria, foi o desespero mesmo. Sentei numa praça e ali chorei sozinha. E eu disse, Senhor, ele disse que ele não é profeta para me dizer qual é o diagnóstico, mas eu conheço o médico dos médicos, eu conheço o Senhor dos senhores. Minha única esperança é o Senhor. A minha única esperança é o Senhor, que é a fonte de cura. E neste momento de grande desespero, eu encontrei a graça de Deus. O meu coração, de uma forma sobrenatural, começou a ser confortado, alentado, fortalecido. Nada mudou. A minha perna estava do mesmo jeito, mas o meu coração mudou.
E a partir daquele momento, eu comecei a ler um livro que tinham me enviado, Curar Enfermos, Expulsar Demônios, muito antigo. Eu falei, eu preciso de algo que alimente a minha fé. E eu comecei a ler aquele livro. E aquilo trouxe muita fé ao meu coração, principalmente todas as experiências de cura que ali está escrito. E eu me agarrei à fé e eu vi, para resumir tudo, eu vivi a grande cura de forma sobrenatural. As feridas se fecharam, cicatrizou, a pele voltou, a textura normal, sadia, e eu vivi o grande milagre de Deus. Então, o salmista aqui, ele está neste momento de desespero, mas depois ele volta a crer, e eu quero ler por último para você, para a gente orar. No versículo 19, ele diz, o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Que fantástico, não é? O salmista que estava se afogando no desespero, ele se levanta e diz, o Senhor está me ouvindo, de lá do seu santuário, e Ele está enviando socorro. E ele viveu a grande experiência de milagre. Agora é a sua vez. Escreva aqui nos comentários seu pedido, porque nós vamos orar. Senhor, como é bom saber que no abismo do problema encontramos a sua graça extraordinária. Confiamos em Ti. Senhor, assim como o Senhor pegou Pedro pela mão e o tirou das muitas águas, e ele experimentou andar contigo no meio do temporal, eu peço que aqueles que estão em grande desespero possam sentir a sua destra poderosa se estendendo para eles, e que eles possam ter a experiência de andarem contigo no meio do temporal, até que o Senhor libere a palavra, para que a tempestade cesse em nome de Jesus. Senhor, eu sei que nesta manhã está sendo liberada uma grande unção de milagres, e que esta unção possa te alcançar, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, que você viva essa experiência de andar com Jesus no meio do temporal. E eu quero também fazer um pedido a você, compartilhe essa oração, tem tanta gente desesperada, compartilhe nos grupos de WhatsApp e também deixe o seu like.